Sejam bem-vindos, hoje é dia de live. Hoje a gente vai falar sobre o poder do útero com a Iana, que é a nossa terapeuta convidada de hoje. Então, muito bom. Olá, Iana, seja bem-vinda. Como está? Tudo bem? Bem? Seja bem-vinda, como sempre. Hoje a gente vai falar sobre o poder do útero, né? Muito bom. Estou super curiosa para saber o que você traz pra gente aí com esse tema dessa vez. Então é isso, para quem não conhece, a Iana vai se apresentar. Para quem conhece, sabe como é que ela é maravilhosa aqui nas lives, né? E também segue ela lá no perfil dela. Agora eu vou deixar com ela, senão não paro de falar. Boa noite para todo mundo que está aqui. Amanda, que eu adoro. Hoje nós vamos falar então aí sobre o poder que o nosso útero carrega. Eu até trouxe. Fica muito espelhado, vocês conseguem? Porque o importante é o útero, tá? Tá bem espelhado a palavra, mas dá para entender o útero, dá para ver. Não importa. O importante é o útero, então. Vocês estão vendo, né? Bom, mas o que está escrito é meu ventre e meu poder, tá, gente? Então, vamos começar pensando aí, quando a gente fala... Quem falou? Está cansada com esse perfil iluminado? A gente está cansada, a gente tá exausta. Eu também, ela é dessas, ela só aparece na live assim, tá? Vamos lá, ó, deixa eu falar. Quando a gente fala em útero, o que a gente pensa? Gravidez. Escreve aí, galera. Fala também, Amanda. O que você falou? Gravidez? Pensa em gravidez, menstruação, ciclos, né? O que mais, gente? Interage com a gente. Fala aí o que mais que o útero lembra. Mulher. O que mais? Cadê? Me ajudem, gente. Deixa eu ver. Renovação de ciclo. Finalizações. Muito bom, muito bom. Feminilidade. TPM, tá vendo? Alguém já solta um TPM. Boa. Energia feminina. Que mais? Filhos, gravidez, filhos. Ó, até a Amanda só falou coisas positivas. Aí teve uma pessoa que falou TPM, que já é um pouco mais, né? Ninguém falou mais nada, ninguém lembrou de nada. Seu poder agora. Poder, isso mesmo, meu ventre e meu poder. Bom, vamos, Portal da Vida. Olha só. Portal da Vida, gente. É casa, né? Útero é casa, é portal da vida. Mas, claro... Tá dando uma microfonezinha. Você tá me escutando bem? Eu tô te ouvindo bem, não tá dando não. Vou mutar meu microfone pra ver se melhora pra você. Tá, beleza. Dor. Olha lá, dor. Sim, ele pode ter vários aspectos, né? Porque primeiro a gente vai olhar pro útero como uma coisa biológica. Então, um órgão endócrino que é dividido em várias partes. Então, a gente tem aqui embaixo, as mulheres, muitas não reconhecem, nem sabem como é o útero, nem reconhecem esse útero, né? Tanto é que a gente fala, usa um copinho coletor na menstruação, a mulher fala, eu tenho medo de perder lá dentro. Você fala, cara, não tem como perder lá dentro. Então parece que é um buraco negro, sabe? Que as coisas entram ali e vão embora, assim, né? Do canal vaginal. Então, gente, é assim, a gente tem o canal vaginal e aí a gente tem o colo uterino aqui embaixo. O colo uterino, se você introduzir o dedo, você vai sentir que ele parece a ponta de um nariz. Só que ele tem um buraquinho, então você passa o dedo assim, parece a ponta de um nariz, e você vai ver que tem um orifíciozinho que é como se fosse uma espinhazinha, você sente assim no centro, que é a abertura, né, do colo uterino. Então a gente tem aqui o colo uterino, e aí a gente tem o corpo do útero, né, que tem esse formato que lembra um cálice. E a gente tem as trompas que ligam aos ovários. Então a gente fala que ele é um órgão endócrino, porque ele produz hormônios, né? Por causa dos ovários. Então, são os ovários que são os produtores. Então, a gente já começa a olhar que biologicamente ele é dividido em várias partes. E se a gente sempre vai olhar, acho que vocês devem lembrar de outras lives que eu sempre falo, bióloga e terapeuta. Então, a gente sempre vai olhar a mulher enquanto biologia e a energia feminina, né? Então, quando a gente olha para esse útero, a gente vê
porque a gente tem dois órgãos que têm uma energia mais expansiva, uma energia de expansão, que é a energia de produção, que são os ovários, né? São os produtores. A gente precisa dos ovários para passar o feedback para a hipófise e produzir os hormônios necessários para que haja um ciclo. O ciclo da mulher é um ciclo de 4 fases. Então, a gente tem 2 fases mais expansivas e 2 fases mais da contração. Então, a gente tem uma fase que a gente fala que é a folicular, que vai desenvolver o folículo para você ovular, é a sua fase de menstruação e a fase fértil. E depois a gente tem a fase que a gente chama de fase lútea, depois da ovulação, que é não vingou, não virou uma criança. Isso vai minguar até sair no sangue, né, até morrer. Então, a gente tem aí um órgão que ele é capaz tanto de produzir aqui em cima, que a energia é mais expansiva, como a gente tem a de guardar. Porque o cálice, se a gente for pensar, ele tem um formato de quê? De guardar. Você coloca, né, e decanta. Vira uma coisa para decantar. E ali se guarda, a gente guarda a vida, a gente gera a vida, né? Dentro dessa outra parte do útero. E aí, quando a gente pensa em energia, enquanto tá expandindo, tá ovulando, tem essa energia de criatividade, de criação. Então, os ovários estão ligados à criação, à criatividade. Mulheres que têm problema nos ovários, cisto ovariano, microcisto, são mulheres com energia yang muito forte. Energia expansiva demais, produz, né? E aí acaba desenvolvendo problemas nos ovários. Certo? Energia mais masculina. A mulher que tem problemas como endometriose, mioma, que é no corpo do útero, é uma mulher que está com problemas mais ligados à energia feminina, que pode estar sendo reprimida, que pode ter sofrido algum tipo de abuso. Então, a gente vai olhar para essa mulher enquanto indivíduo, olhar para a história dela e saber o que machucou essa parte do cálice, que é o que guarda, né? Então, é como se o útero ele fosse um reservatório de memórias mesmo. Ele guarda, ele registra memórias de coisas que a gente passa durante a vida. Então, ele não apenas gera vida, mas aí não é apenas, é muita coisa, né? Porque gerar uma vida não é pouca coisa, não. É a coisa mais fantástica que existe, né? Eu acho que na natureza é a capacidade que a gente tem de colocar outro ser no mundo. E aí parece tão automático, né, Amanda? Que assim, mulher é isso, mulher reproduz, mulher tem filhos. E é uma loucura, porque o corpo inteiro se modifica. O útero ele cresce mais de 100 vezes o tamanho dele para conseguir gerar um bebê. Tudo altera, os órgãos ficam ali todos esmagados, desesperados, sem conseguir nem ter espaço ali dentro, porque a gente está gerando um bebê. São muitas mudanças que acontecem no corpo da mulher para ela conseguir esse portal da vida. E, então, se a gente pensar nesse ambiente, nessa casa, a gente está falando de um ambiente onde um espírito se faz carne. A gente está falando de terapia holística, então a gente acredita em energia e espiritualidade, né? Então, a mulher ela é capaz de transformar um espírito em carne, sabe? Isso é divino. Isso é muito divino. E a gente se desconectou disso, porque isso era pra gente encarar como uma coisa, como uma divindade. Era pra gente entender a mulher como divindade. E quando a gente olha para a história de vida da humanidade, a gente vai para os registros arqueológicos, a mulher, ela era endeusada e a gente tinha ela como centro há 300 mil anos atrás. A gente tem achados de 300 mil anos atrás de reverência à mulher. Então, a gente tem registros arqueológicos da cor ocre, que remetia ao sangue, né? Ao útero, menstruação, o sangue da vida. Então, tinha essa cor ocre. E aí, a gente tem inclusive uma estatueta de 24 mil anos, acho que não sei se é 24 mil anos antes de Cristo ou se é 24 mil anos antes da gente. De uma estatueta que ela também remete a esse poder da fertilidade feminina. Olha só, estamos de 24 mil anos atrás. Já se fazia estatueta de uma mulher com seios fartos, flácidos, ou seja, uma mulher que amamentou, porque os seios são flácidos,
e o ventre arredondado, aquela barriga arredondada. Então é uma mulher com formato arredondado. É uma mulher mostrando a reverência à maternidade, à grande mãe. Ou seja, havia um culto à deusa, havia um culto à mulher enquanto divindade, por ela ser mãe, por ela gerar uma vida. Inclusive, eu acho que esse achado, ele não é se eu não me engano, ele é da Ásia ou ele é da Europa, ele não é da África. Mas se a gente for olhar para a cultura africana, que é a parte que eu domino mais, para os africanos, uma mulher quanto mais arredondada, mais feminina, mais fértil, mais próspera essa mulher é. Então, o feminino para os africanos está ligado ao formato arredondado. De tudo. Tudo na vida que tem um formato mais arredondado vai ter uma energia mais feminina. E tudo que tem uma energia mais pontiaguda, seja quadrado, seja ponta, assim, vai ser uma energia mais masculina. Então, se você olhar tudo como se consolida na natureza, você vai ver se a energia é mais feminina ou se é mais masculina. E uma mulher, enquanto na nossa cultura a gente tem uma aversão a ser uma mulher gorda, para os africanos, uma mulher gorda é uma mulher arredondada, é uma mulher fértil, uma mulher que traz prosperidade, uma mulher muito ligada ao seu feminino. Deixa eu respirar, tudo bem? Estão acompanhando? Isso, porque ela virou e falou: ai, eu não preparei, eu tô atendendo desde cedo, eu não preparei nada pra live. Olha esse tipo. Eu tô aqui assim, não consigo nem falar, deixei ela indo na linha de raciocínio e tô aqui chocada. Aí ela vem e me fala que ela vai respirar. Respira, que eu vou aproveitar e comentar, assim. É muito interessante, né, quando a gente para poder aprofundar no assunto. Porque às vezes a gente nem se importa tanto com o corpo da gente, com a nossa energia. A gente não tem essa noção da grandeza que é ter esse poder feminino, trazer essa questão do útero. E a gente sabe que é um assunto muito interessante, até porque tem muitas, voltado para isso, mas a gente tem muitas pessoas que hoje em dia tem essa cobrança, né, de gerar, e às vezes não quer gerar, ou às vezes quer olhar de uma outra forma, esse poder que traz dentro, né, essa carga já ancestral, porque você está falando de um poder divino, então já é um poder ancestral, mas ao mesmo tempo é uma coisa que também traz uma cobrança junto, né? E a gente precisa entender muito bem isso para não se cobrar também e entender e trazer de forma leve o assunto. Eu tô achando o máximo aqui, porque eu nunca parei para poder pensar, nossa, que interessante que é o útero, né? Até no ciclo menstrual, enfim, você explicou aí, você trouxe o visual pra gente, então, assim, maravilhoso. Visualizar e entender o que você tá falando é maravilhoso. Aí tá aqui, muito conhecimento, fantástico, fazer o que se ama é perfeito. É isso, gente, ela não precisa, tá vendo? Mas o meu marido mandou uma mensagem falando: e aí, amor, tudo certo pra live? Ele falou: amor, eu não preparei nada. Mas, assim, é um assunto que ele é muito recorrente, né? Eu trabalho com isso, então eu tô o tempo inteiro falando sobre isso, né? E aí eu tô trazendo esse aspecto principal do útero que a gente conhece, mas eu vou chegar lá nos outros poderes que o útero tem para além de criar a vida, tá? Interessante, tá vendo? Então, tá super tranquilo de entendimento. Tanto que eu tô até calada, porque como é que eu vou interromper aprendendo aqui também? Não dá, né, gente? Não, mas pode ir fazendo perguntas. Você sabe que eu adoro, né? Que você vai trazendo perguntas e a gente vai debatendo. Tá. E aí, então, como eu disse pra vocês, assim, a gente era assim, né? O culto à grande deusa, ele é ancestral. E essa divindade, a mulher é colocada como uma divindade, porque pensa, se a gente for pensar milênios atrás, nem se sabia como que os filhos eram feitos. Só via uma mulher redonda, a barriga crescendo e os filhos nascendo. Então, era realmente como se as mulheres fossem escolhidas de Deus e elas traziam os filhos ao mundo. E aí, quando se descobriu que o homem tinha um fator, né, na reprodução humana, foi quando tudo mudou. Porque aí eles entenderam que eles tinham poder sobre isso também. E aí começa a ser as famílias, os sobrenomes, os dotes. E aí começa um controle sobre o corpo feminino.
Então, esse rompimento acontece quando, quando o homem entende o poder que ele tem também sobre a reprodução, e aí a mulher vira é como se fosse um objeto mesmo de troca de valores, que durante muito tempo em todas as comunidades eram assim que era feito, né? Há 3.000 anos foi quando a gente elegeu na humanidade um rei sol. E aí houve a grande inversão. Quando se elegeu o rei sol, a gente tinha um culto à deusa. Esse culto à deusa ficou balançado e a gente elege o rei sol. O rei sol, ele está associado à energia masculina. O sol, ele é ligado à força masculina. A lua é ligada à força feminina. Então, quando a gente trouxe o rei sol para o centro pra gente, né, como centro, a gente colocou o masculino como centro. E aí foi só piorando, né, porque aí foram passando os milênios, as religiões, infelizmente, fizeram uma distorção sobre o feminino, e isso foi destruindo e acabando. Aí veio a Idade Média, a Inquisição, que queimou muitas mulheres e todo o conhecimento que elas carregavam, porque a mulher que era chamada de bruxa era a mulher que era conectada com a natureza, que ela entendia qual erva que você tomava banho, que você dava chá para a criança, como fazia uma criança nascer, porque não é nem medicina, a gente tinha acesso à medicina. E aí a mulher que fazia o parto da outra mulher, e ela sabia como virar um bebê na barriga, um bebê que estava virado, que ia nascer sentado. Elas tinham todo esse conhecimento. E essas mulheres foram queimadas, porque eram chamadas de bruxa. E isso ficou dentro do nosso inconsciente coletivo. Então, nós carregamos um medo, uma aversão ligada a esse tempo. Isso aconteceu lá na Inquisição e a gente ainda carrega esse medo, né? De se empoderar desse feminino, de ser chamada de bruxa, né? Então, eu contei toda essa história para vocês entenderem o quanto nós nos desconectamos do útero. E quanto a gente nem lembra para que ele serve, a gente acha que ele só menstrua, a gente quer tomar remédio para não menstruar, porque as mulheres, a maioria, na correria do dia a dia, trabalhando, né? Ai, não quero menstruar, porque quando menstrua dá trabalho, fico cansada. Né, Amanda? Eu odeio. Chega, ai, todo mês eu faço assim, ai, vai começar tudo de novo. Aí eu uso coletor, aí é chato colocar coletor. Não vem falar que não é legal, mas é bom, é o melhor. Aí você fica pensando todo aquele processo, aí o corpo fica numa preguiça, dá vontade de comer demais. Aí você não quer ver, ai, é difícil. Aí eu fico assim, ai, mais um mês. Vou ler um comentário para você. Vou ler a pergunta, mas na hora que tiver oportunidade quiser responder também, como podemos ensinar as próximas gerações a valorizar o corpo feminino? Hoje em dia não queimam as bruxas, mas infelizmente há muito pré-julgamento. Com certeza. Para as pessoas, com certeza. Eu fui uma bruxa aqui setada falando do poder que o útero carrega, mas é isso, a gente tem que estar preparado para essa desconstrução. Me perguntaram como é que a gente faz, né, para as futuras gerações. Primeiro, a gente precisa se instruir. Então, nós precisamos aprender sobre o feminino, sobre o masculino, sair desse automático que a gente não entende o que é quando a gente fala sobre uma sociedade patriarcal, sobre uma sociedade machista. A gente acha que já é uma coisa envolvida com filosofia, política, e não quer entender que isso é estrutural e que isso nos separa de nos reconectar com quem somos. E a mulher empoderada é uma mulher que está reconectada com o seu feminino. A mulher empoderada não é a mulher que está lá no mercado de trabalho tentando só brigar com o homem e ganhar tanto dinheiro quanto o homem. Muitas vezes, ela é empoderada no ambiente de trabalho, mas ela é insegura, ela está com falta de autoestima, ela tem vários problemas de relacionamento, é uma mulher que tem problemas muitas vezes nos ovários. Então, a gente, para estar empoderada, a gente tem que ser a gente por inteiro. Eu posso ir para o ambiente de trabalho, eu posso lutar numa empresa para ter espaço e ganhar dinheiro tanto quanto um líder homem, mas eu preciso fazer isso conectada com quem eu sou. Entende? Com a minha essência. Então, o poder que o útero carrega, ele está para muito além de uma vida. Aí a gente volta para o ciclo do útero e vamos voltar como esse útero funciona. Lembra, quem não assistiu as outras lives, a gente tem lives aqui falando do outono, da expansão e da contração, ficaram gravadas aqui, que eu explico sobre essa energia de expansão e contração, né? Tem a live de primavera, a live de outono, que a gente fala sobre expansão e contração. Tá tudo salvo. Tá, ótimo. E aí, gente, Pode falar.
Um comentário e vou ler também um, para dar o tempinho de beber o chá. O primeiro comentário, eu vou indicar um livro. Eu acho que muitas pessoas já conhecem o livro, já devem ter lido, mas vale a pena, que você está falando dessa conexão de empoderamento, da pergunta que ela fez antes. Tem um livro maravilhoso que é Mulheres Correm com os Lobos, né? Eu acho que é um livro muito bom para ser indicado para começar esse processo aí. E aqui tá, estou mesmo querendo um tratamento para inibir os ciclos e não menstruar. Estamos enraizadas a lutar desse poder feminino, está no YouTube. Olha que coisa, né? Pois é isso. A gente, na verdade, a gente foi criada para ter essa aversão, né? Primeiro que a gente olha a menstruação, muitas de nós aprendemos que menstruação é uma coisa suja, que menstruação leva a gente a uma repulsa, a esconder, ter vergonha de menstruar, de falar pro outro, eu tô menstruada, né? Eu lembro que era uma vergonha na minha família. A gente não podia falar, não por causa do meu pai e da minha mãe, mas por causa dos meus avós. Se tava menstruada, não falava a palavra menstruada, sabe? Lá na frente dos avós. Era, tipo, tabu falar esse nome. Eu lembro que as mulheres que estavam na escola, as meninas que estavam na escola e menstruavam e se vazava, era uma vergonha, porque o sangue tinha vazado e toda aquela coisa em torno, porque o sangue tinha vazado. Como se fosse uma coisa, assim, horrenda a menstruação, né? Eu sou um ser à parte, porque assim, eu menstruei com 13 anos de idade e eu sempre fui louca pra menstruar, porque todas as minhas amigas menstruaram, menos eu, era a única que não era menstruada. Mas eu também, então, assim, eu queria menstruar. Eu sempre eu tenho essa conexão muito forte desde nova com o meu corpo e de querer. Então, eu queria desenvolver o meu corpo, porque eu era bem magrinha e eu queria menstruar, eu queria ter corpo de moça. Eu sempre quis ter um corpo de moça. E quando eu fui ter eu engravidei, eu queria ter meu filho de parto normal, porque eu queria sentir as dores, eu queria sentir as contrações. Então, eu sempre quis sentir o meu corpo de forma visceral. E eu sou uma pessoa que eu não tenho cólica, né? É porque eu sou, acho que, tão conectada com esse corpo que eu não tenho cólica. Eu não sinto que o útero ele é um espaço para dor. Eu sinto que ele é um espaço para muitas coisas. Vou abrir para vocês, né? Acho que tem uns 21 dias que eu perdi um bebê. Eu tive um aborto espontâneo, estava grávida, eu tive um aborto espontâneo no dia 5 de abril. E eu não conseguia ver que eu estava perdendo o bebê porque eu não tive dores. As mulheres relatam cólicas intensas. A minha irmã, eu lembro que ela ficou de cama, assim, de tanta dor que ela sentia. E eu nem no aborto sentia essa dor, né? Era só um leve desconforto abdominal e sangramento intenso. E aí, tem muito a ver com o limiar de dor de cada mulher, claro. Mas eu sou uma mulher que tem um baixo limiar de dor. Aliás, é baixíssimo o meu limiar de dor. Então, realmente, essa relação que eu tenho com ele, eu acho que é de muito amor, sabe? Eu reverencio muito essa casinha aqui. E aí, por falar em casa, então assim, primeiro, mulher que tem muita dor, tem muita cólica, desconforto, desmaia, sente isso, sente aquilo, gente, tem alguma coisa errada. Porque desconforto é normal. Agora, sentir muita dor não é normal. Então, se você sente muita dor, se você muda muito, tem alguma coisa, né, de diferente. A gente precisa ver. E o que eu vou falar sobre o útero, o que a gente falou agora e que eu vou falar a partir de agora, eu quero que vocês entendam que eu tô falando do ventre e do poder energético que o útero carrega. E aí não é só pra mulher que tem útero. A mulher que fez cirurgia e tirou o útero, ela continua ciclando da mesma forma. Ela continua tendo conexão com o mesmo útero. Inclusive, eu tenho uma paciente que veio até mim, quando ela ia fazer uma cirurgia de útero, a gente trabalhou muitas coisas e ela tirou o útero e ela continuava sentindo dor, mesmo sem ter o útero. Porque não é o útero físico, é o útero energético e espiritual que fazia essa dor chegar até essa mulher. Então, isso é importante a gente saber. E eu e Ana acredito que mulheres trans também têm o poder do útero dentro de si, porque ela se entende numa identidade feminina. E isso faz com que ela tenha esse útero energético. Então, eu tô falando para todas as mulheres, para todas as pessoas que se identificam como mulheres, tá? Sim, maravilhoso. Quer fazer alguma pergunta, Amanda? E acho interessante, porque você falou da questão da energia, e eu tenho uma amiga, às vezes as meninas mais novas, enfim, colocam DIU, né? E ela
não tem o ciclo menstrual, mas ela sempre, quando a gente tá, ela fica sentindo os mesmos sintomas que a gente tá sentindo. Mesmo não tendo ciclo menstrual, porque o DIU corta, né? Mas ela sente do mesmo jeito. Que é o que você tá falando. Agora que você falou isso, eu falei, gente, então é isso que acontece com ela. É a energia que tá ali provocando também a mesma. E muitas vezes a gente nem comenta com ela. Ela fala, vocês estão no ciclo, gente? Vocês estão no período? A gente, aham. Porque quando a gente convive junta também, acaba que vai todo mundo junto. Isso. É muito forte A isso, gente né? ficou assim. Até E convivência faz com que a gente faz juntos. E quando você falou que muito não é forte. Eu tenho. normal, eu consegui identificar uma coisa. Eu também nunca tive cólicas, assim, pra chorar, nem nada. É o desconforto. Mas eu notava que eu tinha um problema de TPM muito sério. Eu ficava extremamente descontrolada. E aí, quando eu identifiquei isso, eu passei a me policiar mais, a entender que é o que você tá falando e tentar que ninguém tem culpa daquilo ali e tentar controlar quando eu tô nesses dias, assim, com TPM. E já tem um bom tempo que tá bem tranquilo, assim. Eu achava que era até preocupante depois de um tempo. A TPM, tem mulheres que chegam a ter uma TPM que ela é fora mesmo da curva. Então a gente tem um grupo de mulheres que tem uma TPM fora da curva, que se estuda inclusive na medicina para saber o que é que acontece, porque ela sai mesmo assim do, sabe, daquilo que é o comum. Agora, para o que é comum mesmo, a TPM ela conversa com a gente. Então, a TPM, as cólicas, as dores, sangramento intenso. Então, se você tem uma menstruação com muito volume, tudo isso quer dizer alguma coisa. É o seu corpo conversando com você. Então, quando a gente trabalha o feminino com a mulher, quando a mulher vem fazer o acompanhamento terapêutico, o que a gente vai fazer é entender o que, que esse corpo está passando de mensagem para essa mulher, para a gente entender o que está acontecendo ali. Então, o fato de você ter diminuído a sua TPM pode ter certeza que teve uma reconexão com você mesma. Foi um período onde você aprendeu a pausar mais, a interiorizar, voltar para você. E isso diminui a TPM. Isso, o intuito é esse, é que você entenda quem é você, é o caminho de volta para casa, né? E esse útero, ele vai guardar memórias de coisas que aconteceram na sua vida, vai guardar memórias de coisas para além da sua vida. O útero da gente carrega memórias de coisas que a mãe viveu, de coisas que a avó viveu, a nossa linhagem feminina viveu. Então, quando a gente faz uma limpeza uterina, a gente limpa memórias anteriores àquilo que você imagina que você está limpando. E é muito individual. A gente tem que abrir o campo da mulher para saber o que o campo da mulher está pedindo, qual erva que vai ser usada, qual planta vai ser usada, que técnica vai ser utilizada para fazer essa limpeza uterina, para limpar as memórias que precisam ser limpas ali. Então, o útero, ele é uma bússola. Ele vai apontando para a gente o que está acontecendo, o que precisa dentro daquele corpo. E quando a gente fala de útero, a gente não pode esquecer de duas coisas que a gente precisa falar ainda nessa live. Primeiro, a gente precisa entender que o útero é casa. E é o primeiro mundo que a gente vive. Ninguém nasceu criado, sei lá, no laboratório. Todo mundo aqui nasceu de uma mãe. Todo mundo veio de um útero sagrado. Então, essa é a nossa primeira casa. E a nossa primeira experiência com a vida é no útero. E nós carregaremos para o resto da vida padrões comportamentais, padrões de pensamento de quando as nossas células estavam em formação no útero da mãe. Então, a primeira experiência que a gente tem com o mundo e com o nascimento, que é morrer para o mundo aquático e nascer para o mundo terreno, essa transição é extremamente traumática. A gente pode diminuir o impacto e o trauma, dependendo de como esse parto é feito, mas vai ser traumático, porque você vai morrer para o mundo e vai nascer para o útero. Então, tanto a gestação quanto o parto, ele diz muito sobre aquele ser humano. Tem muitos padrões comportamentais e de problemas que acontecem na sua vida que, se eu for buscar, eu vou encontrar memórias lá no seu parto e na sua gestação. Então, a gente não pode esquecer que o útero é uma casa e que ele vai determinar muitas coisas para o resto da nossa vida, até fazer terapia, trabalhar, ressignificar um monte de coisa que a gente tem para ressignificar. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer, mas antes de eu falar a segunda coisa, tem perguntinha aí, né? Vamos ver o que elas... Ela tá perguntando o que você diz sobre os chás uterinos e qual o poder deles. Eu não conheço. Esse chá, para quem não conhece, é o que chás uterinos?
Então, eu gostaria de perguntar para ela. Fala para mim sobre esses chás uterinos, porque eu não utilizo isso nas minhas técnicas. Eu utilizo chás mesmo para mulher tomar, vaporização uterina e banhos de erva. São as coisas que eu utilizo, as ervas. Mas tem outras técnicas chamadas Ione Egg, que também a gente pode usar para limpeza, cristais, tem outras ferramentas que podem ser usadas. Mas quando eu falo de chá, é isso, ou para tomar, ou para fazer a vaporização uterina, tá? Banhos de assento também, e a gente precisa se apropriar disso, porque nos desconectaram dessa faceta. Quando a gente coloca uma santa, uma Maria Imaculada, que é sempre bondosa, que sempre cuida, que sempre guarda, que sempre protege, a gente esqueceu dos outros arquétipos do feminino. O arquétipo de Maria, ele é muito importante na nossa vida. O arquétipo das santas são muito importantes na nossa vida. Mas a mulher, ela tem várias facetas. Então, nós carregamos em nós vários arquétipos do feminino. E aí a gente colocou como algo ruim o arquétipo da bruxa, o arquétipo da feiticeira, o arquétipo da mulher guerreira. Então, tem vários arquétipos que a gente escondeu na história da mulher e colocou como algo muito ruim para a mulher ser apenas a santa, apenas aquela que acolhe, apenas aquela que nutre. Não, nós somos a nutridora, nós somos a mãe, nós somos a gestadora, aquela que cria a vida, que dá forma. Mas nós também carregamos o aspecto da morte em nós. Ou seja, nós temos sim o poder de ajudar a findar aquilo que não vai mais, aquilo que precisa ir embora. E essa ciclicidade, ela é o que foi o que você falou lá no começo, Amanda, é muito importante para a gente ser quem a gente é por inteira. A gente não pode ser só a Santa Imaculada. A gente tem que ser a bruxa que é vista como má, que ela não é má, é só o aspecto do que a gente fala que é voltar para dentro. Porque a menstruação e o sangue faz a gente voltar para dentro e estar em contato com as nossas sombras. Porque ninguém está na luz quando está menstruando. Todo mundo, quando está menstruando, tá direto com a sombra, tá olhando para aquilo que não quer ver, mas que é necessário pra gente ser inteira. Faz sentido? Faz totalmente sentido, porque principalmente no. É muito engraçado. Quando eu tô entrando no meu ciclo, aí eu tenho a fase da. Aquele momento que a gente tá muito triste, muito mal, que você não tem ânimo pra fazer nada, aí já aparece uma faceta. Aí daqui a pouco você tá, né, assim, ai, eu não vou sair mais, tudo vai dar errado. De repente, quando passa, você já tá assim, ai, mil maravilhas. Eu tenho muita faceta e eu acho muito legal quando você traz essas questões da gente colocar a mulher não só como a boazinha, a santa, porque a sociedade põe o tempo todo que nós temos que ser a bela recatada do lar. E ser bela recatada do lar não quer dizer que a gente não possa falar sobre assuntos, fazer certas coisas. Igual uma menina deu um exemplo que eu achei super interessante. Ela falou, por exemplo, em um determinado país, a mulher, ela não pode, ela não tem direito de fazer nada, não pode mostrar, não pode falar. Ela tem que ser a mãe não pode pintar o cabelo, não pode fazer aquilo. Então, assim, é muito preocupante. Então, quando você traz isso, se a gente entendesse da forma que você colocou, a sociedade inteira entendesse essa fala que você trouxe agora, simples, das facetas, e não da santa, evitaria muitos problemas ao longo desse tempo todo. Aí eu vou fazer uns comentários aqui, tá? É, lá daquela lá, ela falou que foi porque ela foi num círculo de mulheres e teve um banho de assento e as ervas foram todas iguais para todas, né? Que elas fizeram. Tem um Uhum. comentário. Se o útero pudesse falar o que ele te diria hoje. Boa pergunta. Pensem aí. Gostei dessa pergunta, hein? Já fez. É, pensando por esse lado, a ansiedade é sombra também, né? Sim. É o que muda na vida das suas clientes quando você honra seu ciclo. Boa também a pergunta. Antes de responder essa, eu quero voltar lá no do útero. Sim, Amanda, o que que seu útero te diria? O que que seu útero te diria hoje? para mim, gente, você pode. Vou por esse lado. Acho que você pode. Acho que o meu diria: aceita que você não tem controle. Sim.
Eu acho que é o que o meu útero me diria hoje. E aí cada mulher pensa aí, escreve aí pra gente. Quero saber, tô curiosa. Eu adorei. Eu Adorei essa gostei, dinâmica. Escreve aí pra né? gente que eu vou responder essa outra pergunta. É, eu nunca parei pra pensar nisso. Cadê as girassóis que tá Acorda, perto? menina. Acorda, Elas menina. jogam Bora olhar pra a esse pergunta e feminino. eles correm, né? Elas jogam a pergunta e correm, né? Aí fica eu e É, a Iana aqui. Aham. Eu não acho é que sério, sabe? Ó, alguém já colocou aqui, ó. Acorda, menina. é. Ó lá. Aí eu vou vou responder a outra pergunta, e depois você volta para ler os comentários, tá bom? Como foi a pergunta mesmo? O que muda na vida das mulheres Muda quando na elas. Das cliente, quando elas fazem. muda tudo, né? Porque uma mulher que ela se reconecta com o seu ciclo é uma mulher que ela se empodera de quem ela é. Então ela vai ter que se autoconhecer, ela vai ter que olhar as sombras dela e a luz dela. Então ela vai saber o que ela tem de melhor, mas ela também tem que reconhecer o que ela não gosta de ver. E aí ela vai ter que se aceitar por inteira, para integrar quem ela é. E isso vai mudar a história dela. Aquilo que tiver fora da frequência nova, porque ela vai mudar a frequência dela. A partir do momento que ela se reconecta com a deusa que tem dentro dela, ela vai mudar a frequência dela. E aquilo que não faz mais sentido vai sair. Então a principal coisa é mudanças em todas as áreas. Ela pode sair do emprego que não faz mais sentido na vida dela, quando ela se entende quem ela é, entender qual é o propósito dela, fazer transição de carreira. Muitos relacionamentos acabam depois que a mulher começa a fazer esse processo de reconexão com ela mesma, porque ela entende que ela merece muito mais do que aquilo que ela tem, que hoje não faz o menor sentido. Né? Muitas mulheres conseguem, que eram solteiras, conseguem ter o seu par, exatamente porque elas entendem onde que estava a grande questão e faz essa chave de virada. Então, depende muito, né, do que essa mulher está buscando, aquilo que ela está procurando, e ela vai ter ali o que ela precisa, né? É isso. Olha, eu vou ler Quer aqui ler pra mais alguma você. coisa? A Ana comentou, hoje não. Ou seja, a resposta, o que o dela diria hoje é hoje não. E a Maria, ela comentou assim, na live de hoje aprendi, eu sou mais do que dor ou ciclo, sou casa, criação, memória e poder. Ah, Ai, isso gostei. mesmo. Vou printar essa frase, hein? Vou printar. Maravilhosa. Ai, E eu adorei, acho, Maria. Obrigada. eu acho que você trouxe uma visão pra gente hoje, assim, pra gente passar a partir de hoje da live a olhar de uma forma diferente para o nosso corpo, para dentro, né, para o órgão que a gente tem. A Stephanie comentou, poderoso, complexo e muitas vezes incompreendido. É muito complexo, gente. Tem um livro chamado O Útero, que agora eu não lembro quem é a autora, mas que fala, assim, sabe, de todas as facetas, assim, e é uma parte que fala muito da medicina mesmo, da parte médica do útero e de tudo que o útero é capaz, assim. Então é um órgão fantástico, fantástico mesmo. E só para fechar, lembrando que a gente falou sobre a sombra e a luz, sobre a vida e a morte. E o útero, ele cria não apenas seres humanos. A mulher que não quer ser mãe de uma criança não tem problema nenhum. Porque o poder de criação existe dentro de nós, independente de qual mulher seja, de como ela seja, da etnia dela, se ela está conectada ou não com o útero. Porém, quanto mais desconectada a gente está do nosso útero, menos poder de criação nós temos. Então, quanto mais a mulher está conectada com esse útero, né, mais fértil ela é para tudo na vida dela. Então, o que muda, Iana, trabalhar o meu ciclo? Muda que eu vou saber muito melhor como eu consigo usar a minha energia de criação para materializar os meus sonhos. Essa é a Ou resposta. seja, Eu vou conseguir materializar os meus além. sonhos. Com certeza. É Te muito fortalece porque você vai entender. A gente vai começar a entender como de fato funciona essa energia de cocriação. Então, quando a gente escuta aquele termo cocriar, o útero ele é o primeiro que materializa o sonho de uma mulher. E as mulheres, elas se desconectaram de sonhar. Elas têm planos, elas têm metas, às vezes nem isso elas têm objetivos a cumprir, mas elas param de sonhar. E antes de alguma coisa acontecer, a mulher, ela cria com esse útero, ela materializa aquilo que vai acontecer. Então, a gente tem o poder de fazer revolução. É um caldeirão mágico. Vocês sabiam que o caldeirão da bruxa é uma referência ao útero?
Olha que interessante, nunca pensei nisso. O Você sabe que desde caldeirão da pequena bruxa. com bruxa, né? Desde pequenininha eu gosto. Ela tem uma pergunta interessante que a gente não falou sobre. Ela perguntou: e as mulheres na menopausa? Foi o que eu disse Não, para vocês. Não mudem absolutamente nada. Tudo que eu estou dizendo aqui é para mulher que está na menopausa, para mulher que não tem útero, para mulher que é trans, tá? Mulheres, elas vão ciclar do mesmo. A diferença é quando uma mulher ela vem para mim, a gente vai entender o ciclo dessa mulher, a ciclicidade dessa mulher interna. Quando a mulher está na menopausa, ela se conecta com o ciclo da lua lá fora. Então, ela vai ciclar mais parecido com o externo, mais com a lua lá fora. que interessante. E Na tem um pergunta? comentário que tem mais força e o poder do que nós podemos imaginar, que nós possamos imaginar. Foi o que a gente viu aqui com a Ayana e realmente tem. Sim, o meu acompanhamento, eu falo que eu sou terapeuta do feminino. E terapeuta do feminino, ela não é um terapeuta só de mulheres. Então eu atendo homens também, porque eu ajudo esses homens a reequilibrar essa energia dentro deles. Porque eu já entendi que as mulheres, elas precisam se empoderar, mas a gente precisa desconstruir os homens. Então, da mesma forma que eu atendo uma mulher que vem de um relacionamento abusivo, eu também atendo um homem, muitas vezes, que está buscando uma cura ali, e eu ajudo esse homem a enxergar as coisas que ele faz também para a mulher. Então, eu atendo as duas mãos ali, né? Então, eu sou terapeuta do feminino, trabalho aí com várias técnicas, que eu nem vou colocar aqui porque é uma lista, mas lá também do Abrap você vai encontrar algumas. Algumas, porque eu não coloquei todas que tem, mas são algumas que tem lá. Sou terapeuta integrativa, terapeuta holística, trabalho muito com essa questão energética e espiritual e trago a terapia sistêmica para dentro do atendimento. Então, quando a gente começa a trabalhar o feminino da mulher, eu vou olhar quais são os padrões de comportamento dessa mulher, eu vou entender a história de vida dessa mulher junto com ela, eu vou ajudar essa mulher a montar o quebra-cabeça. A Amanda fez aqui comigo análise corporal, que é a primeira sessão que eu faço antes de fazer o acompanhamento terapêutico. Então, na análise, em uma única sessão, eu consigo dizer quem é você sem você precisar me falar nada. Eu vou contar para você através do seu corpo. O seu corpo me conta quem é você. E aí eu te explico se você é mais introspectiva, se você é mais mental, se você é mais racional. Então, eu vou começando a entender, né, o seu nível de perfeccionismo, de controle, se você é mais intuitiva, se você é uma pessoa mais criativa, se você é uma pessoa planejadora, se você é muito rígida. Tudo isso o teu corpo vai me contar. E sai em quantidade, porque aí eu tenho uma ferramenta que eu consigo colocar isso em quantidade e passar para você o seu mapa. Então, a gente primeiro entende quem é essa mulher, porque uma coisa é o que você me conta, outra coisa é o que de fato você é e o seu corpo está me contando. E eu entendo sua história de vida, eu entendo as dores que a sua criança carrega, e a gente começa, então, a primeira parte do atendimento é você ter um foco. O que eu quero melhorar na minha vida? E Ana, você vai me trazer o que você quer. E a gente vai trabalhar o teu feminino para conseguir montar um plano de ação e resolver aquele conflito que você quer na sua vida. Então, a gente faz essa parte da psicoemocional, a gente faz reprogramação de memória mesmo, e depois a gente vem com a parte da reconexão com a natureza feminina, que é a parte que primeiro ela tem que se entender, se resolver, para depois ela se conectar com a deusa que existe dentro dela. Essa é a segunda parte. Acho que esse é um resumo, né? Olha, eu fiz e gostei muito. Vale a pena fazer, vale a pena conhecer mais o trabalho da Ayana. E ó, vocês vão chamar ela lá na caixinha de perguntas e vai tirar as dúvidas que vocês estão colocando aqui com ela no particular, bonitinha, porque aí ela explica melhor. No primeiro momento, e Ayana, antes de finalizar aqui, eu quero agradecer os Girassóis que está aqui presente em todas as lives. Agradecer muito vocês. Agradecer muito você por estar presente na live de hoje. Acolho sua dor e meus sentimentos para você, tá? Sinta-se abraçada, bem quentinha. E tudo passa, tudo vai dar certo, vai ser maravilhoso. E é isso. Muito obrigada por estar aqui dividindo com a gente seu conhecimento, enfim, divulgando seu trabalho e se mantendo aí firme e forte, tá bem? E obrigada, Gerações. Eu vou deixar ela concluir e falar o que quiser para vocês. Um beijo, querida. Amanda, obrigada. Sempre um prazer fazer essas lives com você. Beijo para todo mundo que está presente. Obrigada por nos escutar, por querer aprender um pouquinho, né? Por trocar com a gente. Obrigada pelas perguntas. E pode ir lá, corre lá, me faz perguntas, manda, que aí eu respondo tudo certinho por lá, tá bom, gente? Um beijo, brigadão.
Então, um monte de coisa. Vocês correm lá que ela manda pra vocês tudo bonitinho e vai ser lindo. Beijo, Iana. Qualquer coisa, estamos aqui no Instagram, é só chamar, tá bem? Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, tchau. Gira. Boa noite pra vocês.